Vou começar com a Clarissa Oliveira, de São Paulo, aqui do nosso telão. Clarissa, a Polícia Federal cita o envolvimento do grupo de Vorcaro com o jogo do bicho e milícias. Ou seja, é mais sujo do que se imaginava. Daniel Vorcaro não lidava apenas com a classe política, com integrantes do Poder Judiciário, colocava infiltrados em todo o sistema de investigação. Ele também lidava com outros tipos de crimes e outras quadrilhas. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Tainá, para a Isabel também, todo mundo que está acompanhando o Bastidores CNN hoje. Uribe, o que me parece que essa nova fase da Compliance Zero traz de muito claro, muito cristalino, é todo o modus operandi desse grande negócio da família, que era o esquema liderado por Daniel Vorcaro. Eu falo de negócio da família porque, claro, a gente teve a prisão do pai dele também nessa operação de hoje, mas a gente está falando de um caso que também já envolveu cunhado, irmão. A gente tem toda uma ramificação de um círculo muito íntimo de Daniel Vorcaro, que acaba percorrendo o meio político, o mercado financeiro, em organizações oficiais, organismos de investigação, Polícia Federal. Várias ramificações estão distribuídas por todo o nosso sistema político e institucional. É absolutamente evidente que a gente está falando de um esquema muito semelhante ao de máfia. E aí a máfia, como a gente sabe muito bem, opera também por meio da violência, por meio do cometimento de outros crimes que vão muito além daquela coisa do colarinho branco, que era expressa nessa foto aí que está na tela de Daniel Vorcaro. A gente não está falando de um crime de colarinho branco apenas. A gente está falando, de fato, de um esquema que se assemelha à máfia. A Tainá citou logo no comecinho do jornal, relembrou aquele caso da menção ao jornalista Lauro Jardim, em que o Daniel Vorcaro dizia depois, por meio dos advogados dele, que não, aquilo foi só um desabafo, imagina, que ele estava querendo praticar algum tipo de violência contra um jornalista, não tinha nada disso. Mas o que fica claro na operação de hoje é que ele tinha basicamente uma rede de capangas e de figuras infiltradas nos sistemas de investigação que garantiam a ele uma série de informações privilegiadas. Eu estava comentando mais cedo no Live CNN e até lembrei o início desse episódio todo envolvendo o Banco Master, ou pelo menos a eclosão da grande crise sobre Daniel Vorcaro, num dia em que, por acaso, coincidentemente, eu estava aí em Brasília, que foi o dia em que a gente soube da prisão de Daniel Vorcaro. E desde aquele momento já havia ali, fontes disseram diretamente para mim, naquele dia, que entendiam que havia ocorrido um vazamento de informações privilegiadas sobre a investigação, que Daniel Vorcaro tinha conhecimento de que seria alvo dessa investigação e por isso tentava sair do Brasil, embora o próprio banqueiro tenha declarado na época que não, para com isso, deixa disso, eu estava só seguindo os meus negócios, normalmente não estava fugindo do Brasil. Mas a rede, o esquema, a ramificação dessa grande organização criminosa liderada por Daniel Vorcaro, claramente era muito mais complexa e muito mais ampla do que se imaginava inicialmente.